Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um quadrinho. E olha só, ele vem aqui para contar novamente, e agora a parte final, né? Que já esteve aqui vários e vários programas, Digo Freitas, que já está conectado aqui comigo. Tudo bem, Digo? E aí, Michel, tudo bem? Feliz de estar de volta, obrigado pelo convite de novo aí. Vamos fechar essa saga Tinta Fresca hoje aqui. Vamos fechar. De uma maneira diferente, né? Porque das outras vezes que você veio presencial, né? Isso. Foi muito legal conhecer o estúdio, né? Das outras duas vezes. Tava até ansioso para poder fazer uma visita aí a vocês, mas eu tenho certeza que vai ter outra oportunidade aí para aparecer. Com certeza. Daí você vai vir aqui para conhecer o nosso estúdio novo, que como você já viu, a gente tá com um cenário novo, né? Diferente. Tô vendo o pedacinho que eu tô vendo aí, já gostei já. Ô Digo, então vamos falar sobre Tinta Fresca, parte final, mas antes eu queria recapitular, né? Vamos fazer um remember aí, né, a respeito da parte 1, parte 2, até a gente chegar na parte final? Vamos lá. Só para dar uma apresentação geral para quem não me viu nas outras entrevistas, né, acho que é bacana me apresentar. Eu sou o Digo Freitas, sou aqui de Campinas também. Faço quadrinho aí desde 2010, né? E a minha saga principal hoje, né, tirando as tirinhas que eu faço também no Instagram, é o Tinta Fresca, né? O Tinta Fresca ele é composto de 3 volumes, começando aqui nessa história, onde o Ícaro se chama Tinta Fresca Destino Traçado. Esse personagem aqui é o Ícaro. Ele ganha os poderes de dar vida aos desenhos dele. Então as coisas que ele desenha se transformam em realidade. Ele é um grafiteiro. Então ele usa o spray para fazer desenhos, e esses desenhos se transformam em realidade. Aí nessa primeira história, ele descobre que existe uma série de mutantes atacando a cidade dele. E ele tem que usar esses poderes para defender a cidade, né? Só que por ele estar meio que atuando como um vigilante, ele atrai olhares aí e o pessoal começa a perseguir ele. Então no segundo volume, né, que é o volume 2, esse aqui, ele acaba sendo preso por coisas que ele não fez, né? O pessoal está perseguindo ele. Então essa história esse segundo volume é contando como ele passou dias difíceis, né, sendo preso, como ele conseguiu sair dessa situação. E aí eu discuto um pouco também sobre o sistema prisional, né, sobre organizações criminosas, sobre racismo, alguns temas nesse sentido. E agora, né, no último volume, ele está meio que solucionando todos esses problemas aí que surgiram no meio do caminho, né? Lembrando que o poder dele não é o único que existe, né? No mundo do Tinta Fresca existem pessoas com poderes baseados nos seus dons. Então, se a pessoa tem um dom da arte, né, ela pode ter um poder que é relacionado com o desenho, com a música, né, com as ondas sonoras. Às vezes a pessoa tem um dom de ser, por exemplo, ter um corpo muito forte. Então, ela tem uma resistência muito forte. Ou ela é muito inteligente. Então, a inteligência dela é tão grande que ela consegue pensar no futuro, bolar planos, né? Então, cada um desses personagens da história do Tinta Fresca, ele tem um poder baseado nesse dom que ele tem. Então não é só sobre grafite, não é só sobre arte, é sobre os dons da gente se transformando em superpoderes, né? Basicamente isso. Acho que o Tinta Fresca aborda não só isso, né? Mas é um dos assuntos. É super visível nas capas a diferença entre a evolução do personagem, dos traços, né? Das cores, da parte 2 para a parte final, a parte 3, né? O que você mudou aí? O que você fez de diferente? Na questão técnica mesmo. A principal parte, assim, que eu posso falar é que no meu caso e do caso do Vinícius, né, que ele faz esse quadrinho comigo, a gente optou por, nesse volume, a gente fazer tudo no digital, né? Porque nos outros anos a gente fazia o desenho no papel grande, né? Aí escaneava, tratava no computador e aí imprimia menor, né, para o quadrinho sair com mais qualidade. Mas a gente viu que esse processo era muito longo, ele acabava tomando muito tempo e às vezes tinha muitos problemas de a gente ter que ficar corrigindo o erro, às vezes manchava e tal. Então a gente fez tudo no computador. Esse volume ele é todo digital, desenhado todo no computador. Essa é a principal diferença assim na parte técnica, né? Mas na parte de história, a gente tentou
tratar sobre, sempre sobre assuntos bastante atuais, né, que a gente traz no Tinta Fresca, né. No primeiro volume a gente fala sobre o jovem se colocando na sociedade, né, e relações difíceis, ele é adolescente, então ele tem crise com a mãe, né, a história dele com o irmão dele é complicada também. No volume 2, como eu disse, ele fala sobre o sistema prisional, né, algumas coisas mais atuais nesse sentido do crime e tal. E nesse terceiro volume a gente tentou abordar a parte das fake news, né, das seitas que acreditam em verdades absolutas aí e que prejudicam tantas pessoas, né. Então acredito que é um assunto bem atual aí, nessa coisa das pessoas seguirem líderes que não estão pensando muito bem no bem das pessoas, mas no bem próprio, né, na questão de ele tentar manipular as pessoas para conseguir coisas para ele. Então, esse último volume, assim como os outros, eu trago tema, eu e o Vinícius, né, trouxemos temas que tem muito a ver com o que está acontecendo com o nosso zeitgeist, né, o espírito do tempo aí. E vocês ficaram satisfeitos com o rumo que tomou o projeto e até onde ele chegou? Ah, com certeza, porque assim, o Tinta Fresca, eu pensei nele lá por 2011, 2012, faz um bom tempo, já quase 10 anos que a ideia surgiu, né? A ideia de um grafiteiro que desenha as coisas, ela se transforma em realidade. E nesse período todo, a gente acabou evoluindo muito a ideia, né? Trazendo coisas novas. Então a ideia de ter outros dons veio depois, né? E a cada volume, né? Principalmente no primeiro volume, que foi o que fez a gente pensar, vamos fazer uma trilogia, né? Foi muito legal a recepção do público, né? A gente viu que o universo do Tinta Fresca funcionava, que as pessoas gostavam das histórias, dos personagens que a gente criou. E aí a gente, bom, se a gente vai continuar a história, vamos fechar então uma trilogia, né? E aí nesse terceiro volume eu acredito que a gente amarrou tudo que ficou aberto nos outros 2 volumes, né? Que é uma parte muito importante. Eu, pelo menos, quando eu leio uma história que tem mais de um volume, eu gosto que as coisas se encaixem, que fechem e tal. E eu queria que o público tivesse essa sensação também de poxa, aquilo lá que aconteceu lá no primeiro volume eu não entendi muito bem, aí explica lá no último pra deixar tudo redondinho, bem bacana pra galera. E qual que é a sensação? Vocês estão prontos para se despedirem do personagem, do universo do Tinta Fresca? Ou é um até breve, né? Porque a trilogia fechou, mas e aí? Vocês criaram um universo, um mundo, né, que tem muitas possibilidades de aparecerem novos personagens, novas histórias. Então, vocês estão prontos para se despedirem do Tinta Fresca? É triste, né? A gente ter tanto tempo, né? Principalmente eu, como eu disse, com 10 anos, assim, pensando na história, bolando, criando os volumes, né? O Vinícius entrou comigo em 2015 pra gente lançar em 2016 o primeiro volume, então foram aí 5 anos eu trabalhando junto com o Vinícius praticamente, até quase mais do que isso. A gente gosta muito dos personagens, da história, mas também a gente acha que tudo tem que ter um fim, sabe? A gente não pode ficar a vida inteira trabalhando em cima de uma coisa, porque é uma fórmula que ela vai se desgastando, né? É uma coisa que a gente conta uma história, aí fecha o volume, aí conta outra história, fecha o volume. Mas a história que a gente queria contar, os desmembramentos que a gente queria trazer para essa história, eu acredito que eles foram bem resolvidos. Então, eu tenho algumas ideias de coisas que eu ainda posso fazer no universo Tinta Fresca, mas acho que, por enquanto, é um final, a gente vai fechar por aqui. A gente está bem feliz de ter conseguido fechar, porque uma coisa que eu comento com o Vinícius e com as pessoas que leram e tal, é que não é comum uma série independente como a nossa, né, ter 3 volumes, ser concluído pelos mesmos autores, com uma frequência, com assim, uma periodicidade, né, que a cada 2 anos a gente lançou um volume praticamente. Então, só da gente ter conseguido tudo isso, de ter lançado e tal, a gente ficou muito feliz. Eu acho que só tem alegria assim, nesse projeto pra gente, mas os planos para continuar, talvez em outras mídias, né? A gente pensa até... tem um jogo que eu estou desenvolvendo há um bom tempo, do Tinta Fresca, assim, independente, pequenininho, né? Uma coisa pequena, mas para contar alguns outros fatos da história. Mas vai demorar muito tempo para sair, se um dia sair, né?
Então eu sempre falo que fechou. O Tinta Fresca é isso daí. Se as pessoas tiverem alguma dúvida do que aconteceu, tem que reler os volumes, porque a maioria das respostas estão lá nas histórias mesmo. Bom, se você pensou que você ia jogar uma informação, né, de leve e ia escapar, com certeza não vai escapar. E eu quero saber mais sobre esse projeto aí de game. Então, mas você está trabalhando nesse projeto há quanto tempo, né? E em que fase que tá? Uhum. Eu sempre gostei de mexer com muita coisa, né? Tanto que eu tenho duas profissões, né? Eu sou tanto desenvolvedor de sistemas quanto quadrinista, né? E a intersecção das duas coisas é o quê? A gente misturar o desenho e a programação é um jogo, por exemplo, né? Que é uma opção. Então eu sei lá, eu tinha uns 11 anos de idade, eu já fazia jogo com RPG Maker, tinha o Mugen, que é um sistema de fazer jogo de luta. Então eu sempre gostei de ficar criando jogos, né? E quando eu descobri uma ferramenta de desenvolvimento que era bem prática, gratuita, que chama Godot, eu fiquei curioso para brincar com ela e falei, bom, vou fazer alguma coisa que tenha a ver com tinta fresca, né? Eu acho que eu comecei esse projeto em 2017, faz um bom tempo já. Eu tô sempre mudando o gráfico, mudando o jogo, mudando a música. Consegui, inclusive em 2020, eu fechei uma demo do jogo, né, do Tinta Fresca, que tem toda a história, assim, da fase inteira completa, né, que é um jogo de plataforma, como se fosse um Super Mario, vamos dizer assim, né, só que ele atira o spray dele contra os inimigos e tal, e ele atirando nos locais corretos, ele pode fazer uma caixa, pode fazer um trampolim, pode fazer alguma coisa para ajudar ele a avançar no jogo. E tá ficando divertido o jogo, assim. Eu queria ter mais tempo para poder entregar para as pessoas logo, né? Mas ele é um pouco de forma, assim, de celular, computador e tal. É isso que eu ia perguntar, isso para console e para celular? Por enquanto, sim. Por enquanto só celular e computador, né? Acho que é o que fica mais fácil de portar. Os outros são mais complicados de fazer uma versão. Mas tem como também, vai que fico famoso aí um dia. Eu acho bem diferente, né? Porque normalmente os quadrinistas e escritores pensam logo no audiovisual. Eu queria que minha história se tornasse um filme, uma série. E aí as pessoas que têm quadrinhos normalmente desejam que virem animações curtas, né? E transformar num game, eu acho que foge aí, né, do convencional, tradicional do que as pessoas pensam. E é diferente, eu acho muito legal. Fecha com chave de ouro esse projeto aí tão interessante de vocês. Obrigado. Eu tô bem feliz, assim, da gente poder ir para outras mídias. Eu acho que é uma aposta que poucos projetos no Brasil fizeram, assim, de ter um jogo, né? E quem sabe se der certo aí a gente consegue trazer uns novos olhares pro projeto. Vamos ver. Ô Digo, e aí, né? Concluindo Tinta Fresca, a parte final, o que vem por aí? Agora que a gente fechou o Tinta Fresca, né? Agora é planejar os próximos projetos, né? Eu acho que eu até comentei na nossa última conversa que eu tenho um projeto que eu quero fazer sobre o livro do meu pai, que é uma adaptação do livro dele, né? Que se chama Engenheiro de Pau a Pique. Eu vou retomar esse projeto agora. E eu continuo com Minha Vida de Cão, né? Que são as tirinhas do Minha Vida de Cão, que eu tô lá no Instagram, né? No @vidadecãohq, pra quem quiser acompanhar. Tava de férias agora no final do ano, mas tô voltando aí a publicar as tirinhas agora em breve. E acho que por enquanto é isso. Eu não vou prometer muita coisa, porque esses anos de pandemia foram muito difíceis, né? Tanto que o Tinta Fresca era para ter saído em 2020, a gente acabou, por causa da pandemia, reformulando o projeto várias vezes, assim, questão da história, de como seria e tudo mais. Então, a gente não sabe o que vai vir amanhã, assim, como que vai ser o dia de amanhã. Mas só da gente poder ter um projeto já tá bom. Já fico feliz de ter um projeto aí para poder mirar. Tenho entrevistas para fazer, pessoas para conversar, muito planejamento aí pela frente. Bastante divulgação da parte final. Com certeza. E também os eventos que a gente tá ansioso aí também para divulgar, né? Que a gente ficou aí sem ir pros eventos todo esse tempo, né? Que o plano era lançar o quadrinho e fazer um turismo aí, ir para Curitiba, ir para Belo Horizonte, né? As cidades que a gente sempre vai aí para divulgar, para São Paulo, né? E, poxa, a gente não teve a oportunidade ainda de fazer a turnê de lançamento ainda do quadrinho, né? Então,
A gente está bem ansioso para poder ir nos eventos aí, mostrar, né? Porque ficou muito bonito, né? Eu não sei se eu mostrei aqui ainda, mas a caixinha com a trilogia completa aqui ficou muito legal, né? Com a arte do Bruno Mota aqui, olha só que bonitinho. Então, a gente está ansioso para ver como vai ser a reação do público, né? Para conhecer essa versão final. Essa versão final com essa capa, o pessoal que, né, apoiou o projeto tem direito, e quem não apoiou consegue ainda ter essa capa? Consegue sim, na minha loja eu vendo o pacote das 3 HQs, ou se a pessoa já tem os outros 2 e quer adquirir só o 3º volume mais a caixa, ou só a caixa, tá tudo disponível lá na minha loja, eu vendo separado também, tem algumas caixinhas aqui ainda para distribuir. Ô Digo, então o pessoal de casa que acompanhou, né, parte 1, parte 2, por que é que tem que, né, concluir, fechar a obra aí e chegar na parte final? Olha, eu sempre falei que o volume 2, ele era um meio do caminho, assim. Tanto que tem muita gente que fala, poxa, Digo, o volume 1 é muito melhor que o volume 2, mas eu falo, pois é, mas porque o volume 2 ele prepara o caminho pro volume 3, que hoje é o meu favorito. Hoje o volume 3... ele tem o nosso melhor desenho, nossas melhores cores, tem um roteiro muito amarradinho, muito bem explicado, então acontecem várias coisas, a gente discute temas atuais, e o mais importante, ele funciona muito bem sozinho, assim como o primeiro volume você pode ler sem ter lido nada, assim, você lê o primeiro volume, a história acaba, é isso, tá tranquilo. O volume 3 também tem assim, um resumo de tudo que aconteceu nos outros 2 volumes logo no começo. Você abre a HQ e já tá lá explicando como funciona o universo do Tinta Fresca, quais são os personagens, né, tudo que já aconteceu. E você pode começar a ler a partir dali, não precisa ter lido os outros 2 volumes. Mas é sempre bom você conhecer toda a história, né, para você ter aí uma visão geral e se apegar mais aos personagens, né, porque são 90 páginas de história, às vezes a pessoa não tem tempo para se apegar tanto às coisas que vão acontecer de bom ou de ruim com o personagem. Então é sempre legal comprar toda a trilogia, né? Que é um precinho bacana, o pessoal pode achar tranquilo aí. Mas eu gostaria que todo mundo lesse pelo menos esse volume 3, que eu estou muito orgulhoso de ter lançado, de ter fechado. Ficou muito bonito e hoje é meu favorito. E aí, como é que faz para o pessoal de casa acompanhar o seu trabalho e ficar ali nas redes sociais te atormentando? Quando vai sair o projeto novo? Quando vai sair o game? Então, quem quiser me seguir aí, acompanhar meu trabalho, tem 2 formas principais, né? Uma delas é o Instagram, é o @vidadecãohq, que tem as tirinhas, eu falo sobre o Tinta Fresca lá também. Tem mais de 10 mil, acho que já tô com 12 mil seguidores lá no Instagram. E tem o meu site, digofreitas.com, lá tem os links para minha loja, né, que é loja.digofreitas.com. Tem lá todas as tirinhas do Minha Vida de Cão lá, todas as tirinhas que eu já fiz nesses 12 anos de carreira como quadrinista, aí pro pessoal acompanhar e conhecer um pouquinho mais de mim lá também. Ok, Digo, você volta ainda esse ano para falar sobre o projeto do seu pai, não volta? Acho meio difícil, vai ser um projeto longo. Vai demorar alguns anos aí pra eu terminar. Eu queria terminar esse ano, mas eu acho bem difícil. A não ser que eu tenha uma força enorme, criativa, assim, que eu consiga sentar e fazer 10 páginas por dia. Mas com certeza eu volto aqui pra gente trazer o projeto novo, sim. Pode deixar, Michel. Vou ficar ansioso por isso. Muito obrigado, então, pela entrevista e sucesso aí na sua carreira. Valeu, até mais então, Michel. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico, e agora o meu convidado também retorna aqui no programa. Ele que já esteve anteriormente falando sobre os seus trabalhos. É ele, Mário Cal, que já está conectado aqui comigo. Tudo bem, Mário? E aí, gente, tudo bom? Prazer estar aqui de volta. Tudo jóia. Mário, então da outra vez que você veio, nós falamos aí sobre Monstruário. E aí nós falamos sobre Arquivo Secreto e agora tem o volume 2, né, das 2 partes. Isso. O Monstruário é uma série que eu produzo com o Lucas Oda e no roteiro e com as cores do Dan Freitas.
E a gente lançou, a partir de 2007, então, essa coisa que a gente acabou chamando de Monstroverso, né? A saga de uma personagem específica, a Lúcia Drummond, que está no volume 1 e no volume 2. Né? O 1 saiu em 2017, o 2 em 2019. No meio do caminho, a gente lançou o Arquivos Secretos 1 e agora, em 2021, foi lançado o Arquivos Secretos 2, que é chamado Saruê. Então, a gente está sempre explorando os personagens dentro desse universo ficcional e a nossa ideia é continuar produzindo novas histórias dentro do Arquivos Secretos. Arquivo Secreto é um projeto que vocês expandem o universo? Isso, a nossa ideia, a princípio, como a gente tem esse universo do monstruário tão vasto, tão cheio de possibilidades, né? Seria uma pena a gente explorar apenas a história da Lúcia. E a história da Lúcia se conclui no volume 2 do monstruário, né? Então, a história dela chega ao seu final e ela encontra pessoas tão interessantes na jornada dela. E eu e o Lucas, por a gente ter construído esse universo, esse roteiro juntos, a gente sabe quais são os monstros dessas pessoas, quais são os medos, o que causa o medo delas, né? E a gente pensou, por que não contar a história dessas pessoas também? Então, no volume 1, a gente acompanha, né, 1 e 2, a Lúcia. No Arquivo Secreto 1, a gente acompanha a história do professor doutor Aldo Finsternes, que é um maior especialista em monstros do Brasil, e o medo dele é o medo do escuro, que na verdade tem aí uma questão de ser o medo da ignorância, na verdade, né? A escuridão como falta de conhecimento. Já no Arquivos Secretos 2, a gente vai focar no Luca e no Tonho, que são dois garotinhos que a Lúcia conhece quando ela está indo para a casa do professor. Ela encontra eles na estrada, eles moram num bairro bem longe do centro, né? Um bairro meio rural, em Indaiatuba. E o garoto mais velho, que é o Tonho, ele já tem o monstro dele registrado, que é um monstro das mídias sociais. Então ele vive no celular e cheio de emojis em volta dele e não presta atenção no mundo ao entorno, né? Então o grande monstro dele é esse monstro do like, do compartilhamento, do engajamento. Então, né, medo de não ser relevante nas redes sociais, que é um medo bem recente para as crianças de hoje em dia, né? E quando a Lúcia encontra os garotos no volume 1, o menininho Luca, ele ainda não tem o monstro dele. Ele tem o cavalo de estimação dele, mas, né, ele tira até sarro dos monstros, porque ele fala, isso aí não existe, né? Quando ela encontra o Luca no volume 2 do monstruário, ele já tem o monstro dele. E aí eu não vou falar qual é o monstro dele, porque, né, é legal ler a história para descobrir qual é. E a gente só vai descobrir qual é a relação do menino com o monstro dele no Saruê. E justamente o Saruê é o Arquivos Secretos 2. E os dois arquivos secretos se passam entre Monstruário Volume 1 e Monstruário Volume 2. E para a criação dos monstros, dessas entidades, né? Como é que foi aí o trabalho de pesquisa, de criação mesmo? É um processo muito interessante. Eu e o Lucas, a gente vai assim, desenvolvendo, né, o background desses personagens, às vezes com um pouco mais de profundidade. A parte visual do monstro geralmente é uma responsabilidade mais minha e a parte conceitual é mais do Lucas, né? Mas a gente sempre está debatendo, e por isso é um dos motivos de fazer a série do Arquivos Secretos, que é importante para a gente aprofundar nesses personagens. Porque assim, você passa por um personagem no quadrinho e você vê, sei lá, o personagem e aí ele tem uma cobra em volta do corpo. Que medo que é esse? E pode ser o medo da cobra, do bicho, pode ser medo de algo relacionado com um bicho ser traiçoeiro, ele pode ter medo de ser envenenado, pode ser qualquer coisa. Ele pode ter medo da medicina, e essa cobra ser uma manifestação visual do símbolo da medicina, que é aquela cobra, né, em torno do outro lobo lá, enfim. Isso daí pode ser desde um pardalzinho pousado na cabeça da pessoa até um grande ogro de 6 braços e cabeça pegando fogo que acompanha essa pessoa o tempo todo. A parte interessante disso é como a gente cria o design de um monstro que simboliza um medo não literal. Né? Então, o próprio professor Aldo ou o garoto das redes sociais, os monstros deles, eles são monstruosos porque esse medo é muito intenso. Mas tem pessoas que têm monstros fofos, porque o medo não é necessariamente algo que destrói a vida dessa pessoa. Então a relação da pessoa com o seu próprio monstro é muito também relativa.
Então a gente sempre pensa, essa personagem tem medo do quê? Tem medo do escuro, beleza. Esse medo do escuro simboliza o que para ela? O medo da ignorância. Portanto, esse professor estuda o tempo inteiro, não dorme, e o monstro dele é um grande manto negro com chifres. Então a gente vai desenrolando isso na história dele, de onde vem esse medo. E o medo dos garotos, pelo menos o do Tonho, é um medo muito recente. Então a nossa ideia dentro do Monstroverso é que os monstruários, que são os catálogos de monstros que a criança tem que ler para escolher o seu monstro, eles são constantemente atualizados com monstros de outras nações, outras culturas, e com monstros que aparecem novos. Porque até, 20 anos atrás não existia um monstro relacionado à internet. Hoje existem vários, né? E vários monstros medievais, monstros, da Idade da Pedra, eles já não existem mais, porque as pessoas pararam de ter medo dessas coisas. Bem atual. É uma ideia assim, da gente pensar que todo mundo no mundo tem medo de alguma coisa, né? Vai de cada pessoa entender como lidar com os seus próprios medos, e esses medos são manifestados nesses monstros. Por isso que eu falei que, às vezes, a relação de uma pessoa no monstruário com o seu monstro, ela muda. E a gente vai explorar isso no futuro da série, né? O que acontece quando as pessoas fazem as pazes com o próprio monstro, né? Isso também é uma coisa possível de acontecer. Eu acho que tá cheio de gente que tá assistindo a gente e com medo, né? Aquele medo das redes sociais, de postar uma foto, subir um vídeo e flopar, né? Não ganhar like. É um medo, é um monstro que persegue muita gente aí. Com certeza. E é estranho a gente pensar que a gente não deveria ter esse medo, né? A gente não deveria viver em função do like, né? Ou de uma vida internética. Ela não é autossuficiente, né? Ela às vezes reflete o vazio que a gente sente na vida real. Então essas análises de monstros no monstruário é sempre mais profunda do que parece, porque assim, não é medo de não hitar, não é medo de flop. É um medo muito mais profundo, provavelmente o medo de ficar sozinho, né? O medo de que ninguém vai gostar, né? E a gente pode até, assim, aprofundar essa ideia, vamos supor, o Tonho é o garoto lá de uns 11 anos de idade que tem o monstro da rede social. Ele vive na rede social, ok. O irmãozinho dele é mais novo, de 6 anos, ainda vai escolher o seu monstro. Se a gente pensar que, pelo que a gente vê na história, dá para entender que o pai deles não é muito presente e que a mãe deles dá muita atenção pro irmão mais novo. E aí, quando esse garoto vai para a escola, ele não tem o pai presente, a mãe dá muita atenção pro irmão mais novo, o irmão mais novo acha ele o cara mais legal do mundo, né? Só que ele não quer o irmão dele gostando dele, ele quer os colegas da classe, né? Ele quer que a menininha bonita do Instagram preste atenção nele. E como ele consegue isso? Mergulhando na rede social e tentando ser relevante lá dentro, já que na vida real ele não é levado em consideração. Então olha a profundidade que dá para levar nessa coisa só por uma história de monstro. Vocês lançaram o último volume no meio da pandemia, né? No ano passado. E qual é o medo da equipe? Qual é o monstro da equipe? Então, a gente colocou no Monstruário Volume 1 uma página que tem as fichas de cadastro de monstro da equipe. E a gente não explicou nada. No volume 2, a gente colocou uma ficha como se fosse um prontuário de psicólogo, né? Destrinchando um pouco mais o monstro de cada um da equipe. Aí até é legal, assim, que cada pessoa pôde falar dos 5 autores que compõem a equipe principal, né? Cada um pôde falar, olha, eu tenho medo disso, e passou praticamente um ano e meio, assim, cozinhando essa ideia para poder explicar o seu medo. Então, o meu, por exemplo, é um escaravelho. O monstro, de fato, é um grande escaravelho, e aí esse monstro, ele representa o quê? A princípio, pelo menos a minha análise, né? Esse escaravelho representa tanto o medo real que eu tenho de inseto grande, né? Eu perco o controle, eu não gosto de besouro, de cigarra, de barata, eu fico bem incomodado com esses bichos. Mas o escaravelho tem uma espécie que é um escaravelho que ele empurra uma bola de excremento que ele vai montando, né? E ele leva essa bolota até onde tem que ser levado,
E aí ele bota os ovinhos dele lá dentro. E aí eu fiz um link entre esse escaravelho que empurra essa bolota com o mito do Sísifo, que é um cara que está empurrando, ele foi condenado a empurrar uma pedra muito pesada para cima de uma montanha. E essa pedra sempre escapa e rola para baixo, ele tem que descer e subir de novo. Quando eu me toquei disso, eu falei assim, cara, esse besouro ele vai continuar empurrando essa bolota até ele conseguir. O Sísifo vai continuar empurrando essa pedra até ele conseguir. O meu grande medo é de fracasso. É de tentar de todas as formas corretas e não conseguir atingir o meu objetivo. Então, aquele monstro que é um escaravelho, que pode falar assim, ele tem medo de inseto. Na verdade, é um grande medo de um fracasso colossal, apesar de ter feito tudo do jeito certo, né? Então, tem todo esse link com a mitologia grega, do Sísifo, de empurrar a bola, de ser, entre aspas, a maldição dele, empurrar essa grande pedra para cima do morro. E, diferente dele, eu consigo empurrar as minhas grandes pedras para cima do morro e aí eu volto para baixo, pego uma pedra nova e levo para cima de novo, né? Mas esse é o meu grande medo. O resto da equipe tem outros medos mais diversos, né? O Lucas Oda, por exemplo, o monstro dele é o Homem de Lata, do Mágico de Oz. E no fundo tem uma questão, porque o Homem de Lata procura um coração. Então é o medo de um comprometimento afetivo muito sério e a inabilidade de lidar com questões emocionais por causa disso. Então, é o medo de não saber lidar com o amor, no final das contas. Só que aí a manifestação visual disso é o Homem de Lata. É muito interessante essa ligação que vocês fazem entre a imagem e o significado dela. E aí eu quero saber, né, o pessoal de casa também quer saber, né, Monstruário 1, 2, vai ter o 3, né, qual que é o planejamento, o cronograma de vocês? Olha, a gente tem, na verdade, a gente tem planos para continuar com o Monstroverso em 2022. A gente está planejando, inclusive foi revelado durante a CCXP do ano passado, o título do Arquivo Secreto 3, que vai ser Pierrot, e ele vai ser focado na Laura. E a Laura, ela é a funcionária de um museu dedicado ao poeta Augusto dos Anjos, onde a Lúcia vai estudar, né? Onde ela vai, na verdade, visitar e descobrir um pouco mais. O monstro dessa senhorinha Laura é o monstro do amor, né? Então a gente vai ter muito a falar sobre a relação dela com o afeto, né? Com a relação dela com a família, com os próprios amores dela na vida dela. E como a história da Lúcia no volume 1 e 2 já se conclui, a gente pensa em talvez fazer um Monstruário volume 3, com uma história bem maior, mas que não seja sobre a Lúcia. Mas aí é planos para um futuro um pouco mais para frente. O que nós temos de mais imediato planejado agora para 2022 é não só trabalhar no Arquivo Secretos 3, mas também a proposta, aí a gente está trabalhando nisso, de abrir um financiamento recorrente, um clube do Monstroverso, onde os leitores podem apoiar mensalmente com um valor simbólico de R$3, R$5, e aí ter acesso a um monte de material interessante de bastidores do Monstruário, né, de conversas minhas e com o Lucas, de podcast, de vídeo, rascunhos e amostras de roteiro, estudo de personagem. E também a gente está planejando assim, os conteúdos interessantes que podem se transformar em outras coisas para fora dos quadrinhos, né? Então o Monstroverso tem muita possibilidade legal para o futuro, mas o que eu posso falar com certeza é Arquivos Secretos 3 e, se tudo der certo, o Clube do Monstroverso, para os leitores ficarem mais pertinho da gente e aí semanalmente ter acesso a esses conteúdos bacanas do nosso quadrinho. Agora, outro projeto que já está certo e em breve aí vai ser lançado, né, seu, conta pra gente então. Então, temos aí o Terapia Volume 2 finalmente chegando. A gente fez um processo de financiamento coletivo, né, no Catarse no final do ano passado. Foi intenso, a gente conseguiu bater a meta na última hora do último dia da campanha. Foi, nossa, o coração tava, né, a mil. E a gente conseguiu, o livro vai sair finalmente agora, provavelmente em março de 2022, né? E esse volume 2 do Terapia conclui a história que foi iniciada como webcomic lá em 2011 e foi concluída em 2018. E, nossa, levou um tempão, mas finalmente agora, completando também 10 anos do quadrinho Terapia, a gente vai conseguir lançar a conclusão da história em formato impresso. E para ninguém perder nada,
né? Como é que faz? Quais são as redes sociais? Bom, eu sou bem fácil de encontrar nas redes sociais, todas elas é Mário Cal. Então eu tenho o canal no YouTube, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, que é tudo @MárioCal ou youtube.com/MárioCal. E se por acaso você se perder ou quiser conhecer mais do meu trabalho, minha biografia, os prêmios que eu ganhei, meu catálogo de livros, a minha loja online, onde você pode comprar não só o Monstruário, mas todos os meus outros títulos, é mariocal.com.br. E aí de lá você pode assinar minha newsletter, pode alcançar minhas outras redes sociais, visitar a lojinha e meu portfólio também. Mário, quero agradecer mais uma vez a sua participação e o convite já está feito. E você vai voltar aqui para contar pra gente do lançamento, ok? Com certeza. Conte com isso. É um prazer estar de volta aqui, obrigado. E galera, para quem está assistindo e gosta de cultura pop, gosta de coisa geek, de quadrinhos, eu sempre falo isso e é sempre uma grande verdade. Tem muito quadrinho brasileiro incrível para vocês lerem, muito mesmo, tanto de graça na internet, quanto em livrarias, quanto em comic shops. A grande questão é, não tá na banca. E não tá na livraria, a maior parte deles. É legal a gente procurar as redes sociais dos artistas, os canais de comunicação desses artistas, fuçar nas lojas de comic shop, como a Ugra Press, como a Comics, como a Monstra, e descobrir mais esse quadrinho nacional. Tem coisa tão legal, cara. Se vocês gostaram do Monstruário, tem mais um monte de quadrinho de suspense e terror. Se vocês gostam de Pieces, tem mais um monte de quadrinho de drama e romance cotidiano, e por aí vai. Só tem que ir atrás. Ótima dica, Mário. Valeu. Ponto final no Universo Épico. A gente fica por aqui e na próxima semana, claro, tem muito mais. Tchau, tchau.